Amém. Abra a tua palavra no livro de Isaías, no capítulo 6, versículos 1 em diante. Quem marchou aí para Jesus? E aí, foi legal? Foi bênção? Vocês gostaram? Se sentiram felizes, orgulhosos? Isaías 6:1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E chamavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que essa brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti. Nós, Senhor, queremos Te adorar nessa manhã. Fala ao nosso coração, que a Tua palavra venha sem impedimentos. Senhor, que a Tua palavra entre no mais profundo do nosso coração. Meu Pai, arrancando, separando, Senhor, a nossa vida, arrancando o pecado, nos purificando, para que nós possamos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Faz a Tua obra na vida do Teu povo. E nós, Senhor, Te louvaremos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Estão com calor? Se ficar muito frio, tá bom? Queridos, Isaías, ele não estava preparado para viver uma experiência tão poderosa. Deus daria para Isaías uma marca que seria um divisor de água na vida dele. E eu vou explicar um pouco melhor para você. Nós, quando fomos chamados por Jesus, porque não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Ele que nos escolheu, amém? Levanta a tua mão e fala assim: não fui eu que escolhi os caminhos do Senhor, foi Ele que me escolheu, amém? Ele te escolheu, João 15:16, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Você, obviamente, você teve que aceitar esse chamado, mas Ele te escolheu. E quando Jesus nos chamou, quando Ele nos escolheu, nós também não estávamos preparados para viver as experiências que Ele nos daria. Por muitas vezes, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos algumas experiências com Deus, mas quem já é um pouco mais antigo na fé, você vai concordar comigo, que para você subir de nível na tua relação com Deus, ter uma experiência mais profunda, você precisa antes passar por algumas transformações na sua vida, né? E a questão é muito simples. Então,
está do teu lado e fala assim, ó, nós precisamos ser transformados. Amém? Isso é com você, isso é comigo. Todos nós, quando chegamos a Jesus, não estávamos preparados. Então, o que Ele nos faz? Ele nos purificou com o sangue dEle. Ele perdoou os nossos pecados e nos salvou. Pronto. Pela graça nós somos salvos. Nós não éramos merecedores, nunca fomos, mas Jesus nos alcançou, nos perdoou. Só que agora eu preciso dar continuidade na minha relação com Deus. E essa relação com Deus, ela continua com a transformação. E essa transformação, quem promove em nós é o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Levante a tua mão para o céu e fala assim, Jesus Cristo, transforma a minha vida através do teu Santo Espírito. Amém? Aleluia. Isaías, ele foi tocado com uma brasa, não foi? E aquela brasa o transformou, perdoou as iniquidades, limpou a vida de Isaías de forma que agora ele tinha capacidade para... Obrigado. Que agora ele tinha a capacidade de viver aquilo que Deus queria que ele vivesse. Da mesma forma, o Espírito Santo foi derramado em forma de fogo. Não foi lá em Atos? Não veio um vento impetuoso e sobre cada um repousou o quê? Uma língua de fogo, não foi? Sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Então esse derramar do Espírito que é o fogo, é aquilo que verdadeiramente vai nos transformar. No caso de Isaías e nós também, nós precisamos ser transformados nas nossas dependências. Você vê que o texto ele começa falando assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por que que a palavra de Deus fala isso, nos entrega essa informação? Porque certamente, se Uzias ainda estivesse vivo, Isaías não conseguiria ver a Deus. Ele tinha alguma dependência do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi um bom rei. Ele foi um cara que temia ao Senhor, só que no final da vida dele, ele achou que ele era melhor do que ele realmente era. Ele decidiu entregar sacrifícios ao Senhor sem os sacerdotes. E os sacerdotes repreenderam ele e Uzias ele morreu com uma lepra na sua testa. Por causa da insubmissão, por causa do poder que subiu à sua mente. Isaías, ele tinha um chamado profético, só que esse chamado só se manifestaria na vida dele, quando aquela dependência fosse rompida. E nós, queridos, temos dependências que nos impedem de ver a glória de Deus. Nós temos dependências que nos impedem de conhecer os milagres do Senhor, de ver Deus agindo na nossa vida. E essas dependências, elas são dependências humanas. Pessoas que você tem a sensação de que se elas não estiverem na tua vida, a tua vida acaba. Mas você sabe que as pessoas morrem, não sabe? E o que vai acontecer no dia que o Senhor recolher essa pessoa? A tua vida vai acabar também? As pessoas, elas têm um grau de importância, nós devemos amá-las, sim. Você ama o seu pai, você ama a sua mãe, o seu marido, os seus filhos, glória a Deus, mas nenhuma delas pode ocupar a posição de Deus na tua vida. Você não consegue viver sem Deus. Mas sem essa pessoa você consegue. Você deve, talvez,
nessa situação, Deus vai mostrar o poder dele na tua vida. Ele vai te dar um poder de superação que você não conhecia. Ele vai te dar uma capacidade de realização que talvez você não... não, tem outras pessoas que é um emprego. O trabalho é o Deus dela. Tudo gira em torno do trabalho. Tem outras pessoas que é o pecado. Vícios, comportamentos. E aí, queridos, a gente vai entrando, porque são coisas que parecem até supérfluas, né? Mas eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que falam assim, que não tem tempo de ler a palavra, de orar. Mas você já calculou quantas horas por dia você gasta no Instagram, por exemplo? Olhando o videozinho? Vamos lá, que seja 15 minutos por dia. Se esses 15 minutos fossem convertidos em tempo de buscar a Deus, será que o teu dia não seria melhor? 15 minutos, parece coisa boba, mas não é. O rei Uzias, ele precisa morrer. As dependências precisam cair por terra para que eu possa ver o Senhor. Amém? Levanta a tua mão para o céu e fala assim: eu dependo só do Senhor. Amém? E eu quero profetizar que hoje o Senhor vai arrancar da tua vida toda a dependência que tem limitado o teu crescimento, que tem te impedido de avançar e de crescer. Amém? Queridos, Deus tem coisas grandes para nós e nós estamos presos em coisas pequenas. Nós precisamos orar, Romanos 12, 2. Senhor, abre o meu entendimento, para que eu possa experimentar da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abre o meu entendimento para que eu possa conhecer os teus caminhos. O rei Uzias morreu, e no ano da morte do rei Uzias, aleluia, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E se alguma coisa foi arrancada da tua vida, levante os teus olhos para os céus e fale: Senhor, me mostra os céus abertos. Isaías viu os céus abertos, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Busque ao Senhor, porque Ele vai se revelar para você e vai mostrar, aleluia, que Ele tem mais para a tua vida. Amém? Eu acho lindo quando a bispa Sônia, ela fala do bispo Tide. Aliás, no livro dela, ela conta, né? Que ela perdeu o filho, né? O bispo Tide. Para quem não sabe, a bispa Sônia é a nossa bispa, a bispa geral aí da igreja, junto com o apóstolo, né? E eles perderam o bispo Tide. Ele ficou 7 anos, acho, em coma, né? Foi 5? 5? 5 ou 7 anos em coma. E olha que loucura, né? O bispo Tide faleceu. E aí, depois que ele faleceu, Deus falou com ela sobre ressurreição. E ela fala assim: meu Deus, como, né? O que o Senhor está querendo me falar de ressurreição? Meu filho morreu, ele já foi sepultado. Acabou. E Deus fala para ela: eu não vou ressuscitar ele. Eu vou ressuscitar você. Porque você morreu junto com ele. Agora você precisa ressuscitar. A minha obra, na vida dele, a minha obra acabou. Ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E a gente pode falar assim: ai, bispo, mas tão novo, né? Querido, melhor é estar lá com Deus do que estar aqui na terra. Você pode ter certeza, né? É muito, se pedisse para ele escolher hoje, ou qualquer pessoa que hoje está com Deus, você escolhe, você quer estar lá ou aqui na terra. Ele vai falar: eu quero ficar lá, porque na presença de Deus é muito melhor. Até eu quero ficar lá, né? Não vejo a hora de Jesus voltar para ver a glória dele. Ou se o Senhor também quiser me recolher, está tudo na mão dele, eu estou salvo, estou feliz, acabou. Agora tem pessoas que têm um apego a isso.
uma dependência sobrenatural. Em segundo lugar, essa transformação de Deus, ela abre o nosso coração. Ela abre o nosso coração para nós termos uma experiência com o Senhor, para nós recebermos a visão de Deus. O que é a visão de Deus? É onde Deus vai te levar. É o que Deus vai fazer na tua vida. Eu quero perguntar para você, mas para você responder para você mesmo. Deus já te deu uma visão? Ele já mostrou o que Ele vai fazer na tua vida? O chamado que Ele vai te fazer viver? Porque se Ele não mostrou ainda, está faltando alguma coisa aí. E a gente está correndo por várias outras coisas, só que está faltando o principal. Está faltando uma visão de Deus. Está faltando um caminho de Deus. Deus revelou para Isaías uma visão. Isaías, eu tenho algo para fazer. Algo grande. Mas quem vai fazer? Precisa de alguém que faça. Precisa de alguém que receba essa visão, receba esse caminho e comece a lutar por mim. E Deus mostra nos detalhes. Quando Deus vai mostrando, Ele vai mostrando os detalhes. Ele te dá o caminho, Ele te dá a unção, Ele te dá a sabedoria. Deus tinha para Isaías um chamado profético. O chamado profético é um chamado desafiador. Ele é diferente do chamado sacerdotal, por exemplo. O sacerdote, olha só que interessante, o sacerdote, as pessoas iam até ele, né? Por que as pessoas iam até ele? Por que as pessoas procuravam um sacerdote? Eles iam entregar uma oferta, mas para quê? Então, se o sacerdote ele era o intermediário ali, por que as pessoas iam até ele? Porque elas precisavam de alguma coisa. Elas precisavam da bênção, eles precisavam do perdão. É ou não é? Então eles iam todos os anos até o templo e eles andavam quilômetros e quilômetros para entregar sua oferta, porque eles queriam. O profeta, ele era uma posição ingrata. Ninguém ia ao profeta, o profeta ia às pessoas. E geralmente quando ele ia para falar algo que as pessoas não queriam ouvir. Por isso que quando Samuel chegava lá, Samuel ele tinha uma multifunção, né? Ele era profeta, sacerdote e juiz. Ele era os três. As pessoas falavam assim, meu Deus, o profeta entrou. Profeta, a tua vinda é para o bem ou para o mal? Ele falava, é para o bem. Então Deus levantava um profeta para ele começar a falar. Ele procurava as pessoas para falar, olha, eu tenho um recado de Deus aqui para vocês. Geralmente o profeta era odiado. Mais ou menos igual aos dias de hoje, assim. Né? Você fala alguma coisa, a pessoa começa a te odiar. Né? Profetiza algo, né? Porque agora está profetizando. Mas é isso. Deus fala com o profeta fala para o povo e ponto final. Isaías tinha esse chamado. Deus falou assim, eu preciso de alguém que seja a minha voz aqui na terra. Eu preciso de alguém que faça a minha vontade, que mostre para o meu povo o caminho que eles têm que seguir. Tem que mostrar o caminho. Se vai seguir o caminho ou não, é uma decisão do povo. Mas mostra o caminho. Mostra o que ele vai fazer, mostra. Aponta os erros. Aponta o pecado. E quando o Senhor te toca com transformação, aí é liberado na tua vida um potencial que você não conhecia. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Hoje o Senhor vai te tocar com uma brasa viva. Amém? Com o poder do Espírito Santo, que vai liberar na tua vida um potencial que você não conhecia.
Isaías fala para o Senhor assim: amém, Deus, é maravilhoso tudo isso que tu está me mostrando, só que tem um problema. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Como que eu vou ser um instrumento nas tuas mãos, sendo esse cara que eu sou? E talvez muitos de nós falamos isso para Deus. Deus te chama e Ele fala: eu tenho uma obra para realizar na tua vida. E você fala assim: como que eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus, sendo a pessoa que eu sou? Tendo esses pecados, tendo essas situações. E aí o Senhor vem e pega do altar uma brasa viva. E a brasa viva significa o poder do Espírito Santo de Deus. E ele toca na boca de Isaías. E aquele lábio, aquela boca que era usada para falar palavrão. O que é lábios impuros? É o palavrão, né? É aquela boca que é usada, que não é para agradar, que não é para agregar, desculpe. Né? Fala o que a Bíblia diz das palavras torpes, palavras pesadas. A boca que era usada para murmurar, que era usada para falar palavrão, que era usada para tantas outras coisas que não agradavam ao Senhor, agora é usada para profetizar como um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero profetizar que Deus vai fazer essa obra na tua vida. Ele vai te tocar com a brasa viva do altar, Ele vai te tocar com o poder do Espírito Santo de Deus, e esse poder vai despertar em você o teu chamado, vai despertar em você um potencial de Deus para você ser um instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Quem deseja ser tocado pelo Senhor? Você deseja? Todos nós precisamos ser tocados. Todos nós. Nós estamos vivendo um momento no mundo que quando você prega o Evangelho, as pessoas querem as coisas do mundo. Né? Quer que profetize o carro, a casa na praia e tudo mais, só que, queridos, o que vai te dar todas as outras coisas é o poder de Deus que está sobre a tua vida. A salvação ela é mais importante que tudo. O que adianta você ter tudo nessa terra e não ter a salvação? E quando você partir, e aí, para onde você vai? Vai para a morte eterna? Vai para o sofrimento eterno? Queridos, o tempo que a gente passa na terra é isso aqui, ó. A Bíblia fala que a vida é um sopro. Perto de toda uma eternidade, a vida é um sopro. Nós temos que estar preocupados com as coisas do céu. As coisas do céu vão se manifestar na terra e você vai ser provido em tudo, pode ter certeza. Mas você precisa desejar o Espírito Santo. Você precisa desejar a transformação. Você precisa desejar ser uma mulher, um homem cheio do Espírito. Sabe que é um instrumento de Deus na sua casa, que tem uma boca profética na sua casa. Para nós vivermos esse tempo de Deus, nós temos que nos livrar, em primeiro lugar, da imaturidade, da infantilidade espiritual. Paulo fala assim lá em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o que ele fala ali? Desistir das coisas. Ele desistir é uma decisão. É ou não é? Sim ou não? Ele desistiu. Ele falou: essas coisas aqui de menino não tem mais nada a ver comigo. Nós somos muitas vezes imaturos e não compreendemos a extensão das coisas que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que abandonar, desistir
da infantilidade. Eu vou te mostrar aqui como que a gente faz para desistir, né? Para desistir da infantilidade. Quando você era criança, você estava brincando com alguma coisa. Quem gostava de brincar quando era criança aqui? Amém? Quem ainda gosta? Gosta de brincar com a netinha, né? Sabia que quando você brinca com a criança, você está estimulando ela a ser uma excelente profissional no futuro? Sabia disso? Quando adultos brincam com a criança, essas crianças tendem a ser grandes profissionais no futuro, quando você gasta o tempo com ela. Agora, você não vê adulto brincando sozinho, né? Tu não vai falar assim, eu vou parar aqui meu trabalho um pouquinho para brincar de carrinho. Você faz isso? Não, sangue de Jesus tem poder, né? Marido, você faz isso? Chega em casa lá daquele caminhão grandão, tem um caminhão pequenininho lá te esperando em casa. Vou descarregar o cimento aqui. Não faz isso. Pelo amor de Deus, se você faz, vem aqui que eu vou orar por você. Tem alguma coisa muito errada. Mas quando você estava brincando, você se deparava com uma dificuldade, por exemplo. A criança, observa a criança. Ela se depara com uma dificuldade. O que ela faz? Ou ela pede ajuda, ou ela desiste daquela brincadeira. E ela vai brincar com outra, não é? Como ela possivelmente tem uma caixa de brinquedo, ela joga aquele brinquedo assim e volta para a caixa. Ela vai pegar algo que dê uma facilidade um pouco maior para ela de brincar. É assim ou não é? E na nossa vida? A gente pode fazer isso? Não estou mais gostando desse trabalho. Eu vou abandonar tudo hoje. E as contas que você paga amanhã, bonitão? Como é que vai ficar? Minha família está com problema, vou desistir dessa família. Você pode desistir da tua família? Não pode, né? Da igreja, vou desistir da igreja. Essa igreja está muito difícil, o pastor está pregando umas palavras muito pesadas. Falaram isso para mim uma vez. Falaram assim, eu queria que a palavra fosse um pouco mais leve. Aí eu falei, como assim um pouco mais leve? Não, é que às vezes eu venho para a igreja, eu quero ser consolada. Eu falei assim, não, você não quer ser confrontada, isso, né? Que você não quer. Só que, infelizmente, o evangelho é aquele que confronta. Eu não sei de nada da tua vida, mas talvez eu estou pregando algo que está te confrontando. Eu não sei, mas Deus sabe, e a palavra de Deus, ela tem esse objetivo, te confrontar para promover a transformação. Mas você já viu que tem gente que desiste o tempo todo? E ela vai, e ela muda. E ela muda de igreja, ela muda de lugar, ela muda de amigos, ela muda de família. E todas as vezes que você se encontra na mesma situação, você muda. Pode notar. Todas as vezes que você desistiu de alguma coisa, seja ela qual for, quando você tomou aquela posição, não, eu vou desistir disso aqui, possivelmente era a mesma situação que te fez desistir nas outras. Foi a mesma limitação que você não conseguia superar. A mesma. Entendeu? Só que você vai mudando tanto que você não é transformado. Na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que buscar um caminho de Deus. Você tem que ser transformado. O Espírito Santo vai te dar uma capacidade para você passar por cima dessa situação. E quando você passar por cima dela e avançar e crescer, aí você pode dizer que você venceu. Quando você desiste, não dá para dizer que você venceu. Você desistiu. Você pulou uma etapa importante na tua vida que Deus estava te provando. O que nós temos que desistir de verdade é desse tipo de comportamento. Menino foge. Homem de Deus e mulher de Deus não foge. Menino brinca. Homem de Deus e mulher de Deus não brincam. Não são infantis.
Adulto, ora ao invés de murmurar. Adulto, avança ao invés de ficar buscando caminhos para desistir. Adulto, suporta com perseverança o dia ruim. Ele recebe uma capacidade de Deus e ele avança. Postura de homem e de mulher de Deus. Você foi tocado com uma brasa do altar e é hora de você tomar uma decisão e deixar as coisas de menino para trás. Amém? Levanta a tua mão e fala assim: eu preciso abandonar toda característica de infantilidade na minha vida. Amém? Em segundo lugar, nós temos que nos livrar do peso do pecado e de toda acusação do inimigo. Amém? Fala assim comigo: eu preciso me livrar de todo o peso do pecado e de toda acusação do inimigo. Romanos 6:1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo ele faz uma piadinha aqui, né? Ele começa fazendo uma piadinha. Como nós somos salvos pela graça, aí ele faz uma piadinha, ele fala assim: vamos continuar pecando para que venha mais graça sobre nós? É isso que nós temos que fazer? Não. Olhe para o irmão que está ao teu lado e fala assim: não. Por quê? Porque você foi salvo pela graça. E você morreu para o teu pecado. Amém? Fala assim: eu estou morto para o pecado. Você já morreu para o pecado. Aquele homem pecador, aquela mulher pecadora morreram no dia que você foi batizado. No dia que você desceu as águas do batismo, ali nasceu uma nova criatura. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: eu sou uma nova criatura. Aleluia. Quando você é uma nova criatura, nenhuma condenação há contra a tua vida. O inimigo, ele tem um trabalho incansável de tentar colocar em você a marca de pecador. Só que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Levante a tua mão e fala assim: eu já sou limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Romanos 8:1. Não há mais nenhuma condenação contra quem está em Cristo Jesus. Agora, eu preciso me apropriar dessa libertação. Amém? Aleluia, eu preciso me apropriar dela. Se eu sou liberto do pecado, eu preciso agir como um liberto. A fé, ela é muito mais sobre o que você faz do que sobre o que você fala. Tem muita gente que é boa de falar, mas de fazer é péssimo, não é? Faz promessa e faz... Não, eu já falei que eu vou mudar. Quem já viu isso, né? Mas eu já falei que eu vou mudar. Mas, querido, aí que está, quando você faz 15 promessas que vai mudar e não muda, ninguém acredita mais em você. Agora você precisa mudar, de verdade. E a mudança de verdade é quando os outros olham para você e falaram assim: rapaz, não é que ele mudou mesmo? Sem você precisar falar uma palavra. Olha, estou impressionado com aquela pessoa. Está indo na igreja. Está falando diferente. Está otimista. Está falando amém e glória a Deus. Se eu estava no Uber, aí o Uber falou alguma coisa, eu falei assim: amém, glória a Deus. Aí ele olhou assim: você vai na igreja? É claro. Mas já escapou, já saiu sem querer, né? Tem um rapaz lá no multiuso, que todo dia que eu falava, que eu ligava para ele, eu falava assim: fala ungido de Deus. E ele não vai na igreja.
O abençoado de Jesus Cristo. E todo dia que eu via ele, eu falava assim, ó, Deus vai fazer uma obra tão grande na tua... Ele ficava todo desconcertado. Quando a gente foi se despedir dele lá, ele deu um glória a Deus. Ele falou, glória a Deus, né, pastor? Eu falei, oh, aleluia, começou a obra. Você vai profetizando tanto. Aí teve os 7 batismos e teve aquela confusão lá no final. Ele veio falar para mim assim, pastor, você sabe o que é isso, né? Eu falei, o que é? O inimigo está irritado porque hoje teve batismo. Eu falei, oh, aleluia! Olha a obra de Deus acontecendo, é impressionante. Ele disse assim, pastor, não fica preocupado, porque o inimigo que está furioso. Eu falei, eu sei, que bênção, olha só, Deus já mudou até a mentalidade. É assim que funciona. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não ande mais como um pecador, ande como um filho. Ande como quem recebeu de Deus um toque de cura e de libertação na tua vida. Amém? Ore como quem teve uma experiência. Aliás, ande como quem teve uma experiência com Deus. Você viu o Senhor. Aleluia, Ele te transformou, Ele te curou, Ele te chamou. Levante as tuas mãos para os céus, aleluia, e declare, eu sou livre, aleluia, eu sou liberto. Aí acontece alguma coisa lá no teu trabalho, na tua família, e que vai vir pensamentos na tua cabeça para falar assim, está vendo, não aconteceu nada, não, está amarrado em nome de Jesus, levante as tuas mãos e fala, eu sou livre, eu sou liberto, e Deus vai fazer essa obra na minha vida, eu continuo de pé, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, pode me enviar. Em terceiro e último lugar, aleluia, você precisa ser tocado pelo poder de Deus para ter a tua vida liberada. Amém? Olhe para quem está do teu lado e fala assim, ó, Deus vai te tocar hoje. E você vai ter a tua vida liberada. Amém? O Senhor falou assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que coisa poderosa. Quando ele não foi tocado por Deus, ele tinha um monte de dúvida. Ele tinha um monte de empecilho, de impedimentos para deixar Deus fazer a obra. Quando ele foi tocado por Deus, ele se tornou um homem decidido. Entendeu? Entendeu? Sim ou não? Se não entendeu, eu repito. Fala assim, quando eu sou tocado por Deus, eu sou liberado para crescer. Amém? Quando você não é tocado por Deus, você tem um monte de dúvida. A tua mente anda em confusão. Ele usou 2 palavras muito interessantes aqui. A primeira foi, eis-me aqui, que o original é Rinene. Rinene diz, eu estou disponível. Senhor, eu estou disponível para ti. Levanta a tua mão para o céu. Você tem dúvidas? Quem tem dúvidas aqui? Se você não tem dúvidas, levanta a tua mão para o céu e fala assim, Rinene, eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível para ti. Oh, aleluia. A segunda palavra foi envia-me, que no original é shalash. Shalash. Envia-me quer dizer despedir-se. Quem é tocado por Deus, olha para trás e fala assim, ó, tchau. Tchau passado. Tchau coisas antigas. Quando Eliseu foi chamado, o que ele faz? Ele queima todo o trabalho dele ali, as juntas de bois, ele queima os instrumentos, ele abandona a lavoura. O que ele vai? Ele vai se despedir dos pais, não é? Ele fala, deixa-me despedir dos meus pais. Jesus falou assim, aquele que não é capaz de deixar pai, mãe e família, por amor de mim, não é digno de mim. O que Jesus estava falando? Que nós temos que viver um shalash.
enviar, nós temos que nos despedir das coisas desse mundo, estar disponíveis para o realizar de Deus na nossa vida. A dúvida pressupõe o medo, e o medo pressupõe a falta de fogo. Está com medo do realizar de Deus? Está com medo do que Deus pode fazer? Ele está te chamando para coisas grandes, mas você está com medo, está faltando fogo na tua vida. Está faltando a unção do Espírito Santo. Nossa, bicho, está pegando pesado hoje. Não estou pegando não, querido. Eu estou falando para você, abra o teu coração, porque Deus quer realizar coisas grandes. Quando você fala, eis-me aqui, envia-me a mim, a tua vida é liberada. E eu quero profetizar sobre a tua vida. O Senhor hoje vai te tocar com brasa, amém? Com brasa viva do altar. E essa brasa viva vai liberar a tua vida para você falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, aleluia. Isaías, ele sai daquela experiência para se tornar o maior profeta messiânico, e um homem que ele jamais imaginou ser. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai sair daqui hoje para ser alguém que você jamais imaginou ser. Deus vai fazer uma obra na tua vida que você jamais imaginou que se faria. Aleluia. Ele vai colocar na tua boca uma palavra que você jamais imaginou que você viveria, em nome de Jesus. Aleluia. Tamanha será a obra de Deus na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus, vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Rapaz, esse microfone está fazendo pegadinha. Olha, está acabando de novo a bateria. É nova a pilha? Glória a Deus. Levante as tuas mãos para os céus. Aleluia. Quem crê que foi o Espírito Santo que te trouxe hoje na igreja? Ele te trouxe porque Ele precisa te tocar. Ele precisa te tocar com fogo, para que as tuas dúvidas caiam por terra, para que os teus problemas se tornem pequenos, perto do poder, da unção e da autoridade que Ele tem para colocar sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Levante as tuas mãos para os céus e busque ao Senhor de todo o teu coração. Oh, aleluia. Fala, Espírito Santo, faz essa obra na minha vida. Eu também preciso ser tocado por Ti. Aleluia. Eu também preciso viver uma experiência contigo, como o Senhor Isaías viveu essa experiência. Aleluia. Ele viveu essa experiência e a vida dele foi mudada. Eu preciso viver essa experiência, porque a minha vida também precisa ser mudada. Oh, aleluia. Vem, Espírito Santo.